Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós falaremos sobre elementos e recursos coesivos para coerência, coesão e progressão textual. Só lembrando que essa aqui é a parte 2, nós temos a parte 1, em que eu trato de forma mais detalhada a questão da coerência e coesão, e agora nós vamos ver alguns exemplos práticos de como isso se concretiza. Mas, caso você não tenha assistido a essa aula, eu tenho aqui um resumão do que seria a coesão e a coerência, e a coesão ela é caracterizada aqui pela articulação entre elementos de um texto, enquanto a coerência tem a ver com o sentido obtido por meio da coesão e dos elementos extralinguísticos, que são aqueles elementos que vão além do texto, que dependem aí do conhecimento do meu receptor, de quem está ali tendo acesso àquele texto. Quanto à questão dos tipos de coesão, nós temos a referencial e a sequencial. E quanto à questão da coerência, é importante nós relembrarmos aqui a questão dos princípios da não contradição, em que o meu texto não pode ter ali elementos que vão contra a ideia central ali com o meu objetivo, da não tautologia, que é a repetição sem necessidade, e a questão da relevância, tá? Que é não fugir do tema. Então, o que nós observamos que para a questão da progressão textual, a coesão e a coerência é indispensável. E sem mais delongas, vamos aqui aos elementos coesivos, tá? Que também são chamados de elementos de coesão. Qual é a função desses elementos, como já falado, né? Justamente estabelecer uma ligação lógica entre palavras e ou frases de um texto. Então, não é apenas estabelecer uma ligação por ter uma ligação, mas essa minha ligação, ela precisa fazer sentido, tá? Ou, para além disso, evitar que determinadas palavras que já foram mencionadas sejam repetidas, que é a questão das repetições desnecessárias. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. Olha só que no primeiro eu tenho o seguinte: estou juntando dinheiro, pois quero comprar um celular novo. Observa que aqui a palavra pois, que é essa aqui que está em negrito, que eu estou grifando para vocês, é um elemento coesivo. Por que que é um elemento coesivo? Porque ela estabelece uma ligação com estou juntando dinheiro, quero comprar um celular novo. Porque imagina que eu construísse aqui essas 2 orações, de modo que eu não utilizasse esse recurso. É como se elas estivessem desconectadas, tá? Então, aqui eu tenho a conexão de ideias. É como se, pois, fosse uma ponte entre a minha primeira e a minha segunda oração. O meu segundo é o seguinte: Carlos está cansado. Ele trabalhou muitas horas hoje. Observa que aqui eu já tenho uma construção linguística diferente, em que o ele agora tem a função de evitar repetição. Então, observa só. Carlos está cansado, ponto. Ele trabalhou muitas horas hoje. Observa que o ele se refere a quem? Ao Carlos, mas para evitar essa repetição desnecessária, para a questão da fluidez do texto, fez-se aí essa substituição com o uso do pronome, tá certo? Esses aqui são alguns elementos. Quanto aos elementos coesivos sequenciais, eles são chamados de conectivos, que são os que são utilizados para estabelecer uma ligação lógica entre as frases. Então, eles são responsáveis para conectar as ideias de um texto, mas conectar de modo que faça sentido. Então, a exemplo disso, olha essa frase aí abaixo. Comprei uma mala maior. Isto é, preciso levar muitas coisas. Então, observa que eu tenho esse conectivo que faz justamente essa ponte, essa ligação entre uma oração e outra, tá certo, pessoal?
Em seguida, eu tenho aqui para vocês a classificação de elemento aí, do elemento coesivo. Então, dependendo dos elementos, eu posso classificar em adição, afirmação, alternativa, causa e outros que aparecem aqui para vocês, como certeza, comparação, conformidade, tá? Conclusão, condição e dúvida. Por que que eu trouxe para vocês, só voltando aqui para que a gente acompanhe essa parte importante, por que que eu trouxe para vocês essa classificação? É importante que vocês tenham acesso a essa tabela, inclusive vocês podem tirar uma foto, printar, enfim, não sei como vocês estão acessando a essa aula, mas para que vocês guardem, para que ajude nesse processo de escrita, porque às vezes nós estamos ali escrevendo ali um texto ali, e eu não sei qual termo utilizar para substituição. Mas, professora, como é que eu identifico isso? À medida que eu vou escrevendo, eu vou fazendo essa identificação? Pode ser, mas pode ser que lá ao final do seu texto você faça uma leitura novamente. Fiz todo o meu texto, reli, aí eu identifiquei algumas partes ali problemáticas acerca da coerência, acerca da coesão. Como é que eu vou fazer isso? Como eu vou resolver? Então, essa tabela aí pode ajudar a vocês. Olha só aí a tabela que eu tenho para vocês. Então, aqui eu tenho exemplos como ademais, ainda mais. E levando em consideração, pessoal, o objetivo, tá certo? Porque não adianta eu ter esse repertório de elementos coesivos e lá na hora eu preciso de um elemento ali de adição e aí eu utilizo um elemento de causa. Isso acaba por prejudicar a minha coesão, a minha coerência, tal, do meu texto. Então, ao invés de ajudar, pode ser que atrapalhe. Por isso que é importante que vocês saibam. Não vou fazer a leitura deles, mas é só para mostrar para vocês que nós temos aí essa classificação, tá? Agora, vamos aos elementos coesivos referenciais. Então, eles são utilizados para fazer referência a palavras, tá? Que já foram mencionadas aí no discurso ou aí no meu texto escrito. Então, é importante justamente por conta aí da fluidez, tá? Da ausência e da repetição. É importante que se faça essa coerência, tá? Essa coesão, perdão. Então, faz 3 anos que não vejo a Paula. Ela mora em outra cidade. Observa que, novamente, como lá no início da aula, eu tenho aqui ela para fazer referência a um termo já mencionado, não é? Que é a Paula. Então, isso garante aí a minha fluidez textual. Pode aparecer de outra forma? Pode ser que esse termo venha deslocado aqui antes? Pode sim. O importante é que mantenha aí essa coesão, essa fluidez textual e que faça sentido para aquele que lê e leve em consideração também os elementos extralinguísticos, tá? Agora, essa aula, pessoal, ela é mais para que você utilize esses recursos na prática, porque à medida que a gente vai fazendo a leitura do texto, lembra que eu disse assim, professora, como é que eu identifico isso? Eu vou na prática, eu faço ali a leitura, eu vou fazendo a identificação. O que é que me ajuda nesse processo? O que ajuda nesse processo, pessoal, nada mais é que a leitura e a escrita, o exercício. Eu preciso ampliar meu campo de sentido e pensar sempre. E pensando nisso, eu preparei essa atividade aí de leitura de texto que vocês vão, com certeza, resolver com maestria. Tá? Acompanha aí comigo na tela, tá? Então, é um texto que tem por título Ética no Trabalho, então já dá para ter uma ideia aí acerca do que está sendo tratado, tá? Então, observa, diz assim: a ética está relacionada ao nosso modo de viver social e moralmente. É pelo conceito da ética que definimos o que seria certo ou errado, e bem ou mal, quando agimos. Já a ética no trabalho é a relação com o nosso modo de agir dentro da empresa em relação às normas, das regras sociais, da organização e das relações profissionais. No trabalho, as regras e as normas da empresa são um fator determinante para definir o que seria certo e o que seria errado, e isso pode variar em cada organização.
O documento que define essas obrigações é o Código de Conduta Ética, pois é decisivo para como os colaboradores irão atuar e se posicionar dentro da empresa. Alguns comportamentos podem ser exemplos de ética no trabalho: respeito, honestidade, comprometimento, senso de justiça. Já outros podem ser exemplos ou sinais de falta de ética: falta de humanidade, falta de empatia, falta de lealdade, falta de solidariedade. A ética no trabalho gera comportamentos positivos e corretos, o que é um benefício, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Além disso, ela estimula o clima organizacional harmonioso, inibe comportamentos antiéticos, diminui riscos de fraude, assédio e corrupção. Ter uma postura ética no trabalho significa seguir as normas da sua profissão e as regras da instituição onde atua. Por isso, é algo que precisa ser promovido e incentivado constantemente dentro da organização. Então, essa aqui tem aí a fonte, é um texto adaptado, tá? Então, observa só que eu estou falando de ética no trabalho. Vocês observaram como esse texto, ele tem uma coesão e uma coerência? Eu tenho começo, meio e fim, eu tenho uma sequência lógica, eu não tenho a fuga do tema que está sendo abordado, eu tenho um caráter aqui mais impessoal, tá certo? Como isso se identifica na prática? Olha aí o que eu tenho no texto para vocês, pessoal. Eu tenho aqui alguns termos, alguns conectivos que nós estudamos aí no decorrer da nossa aula, que fazem aí essa ponte, tá certo? Então, observa que a pontuação também ajuda nesse processo. Então, lembra que eu disse assim, pode ser que esses elementos venham antes para ajudar nessa questão da coesão? Pode ser. Um exemplo prático disso é esse, ó. Alguns comportamentos podem ser exemplo de ética no trabalho. Então, aqui eu tenho uma antecipação do que vem adiante, que é o respeito, a honestidade, o comprometimento. Então, observa que todas as partes estão conectadas entre si. Mas agora, vamos ao nosso comando da questão. Diz assim, em relação ao texto, no que se refere a elementos coesivos, relacione as colunas abaixo. Pois é um elemento coesivo? Ela, no quarto parágrafo, é um elemento aí coesivo? Alguns, no terceiro parágrafo, é um elemento coesivo? O isso, no segundo parágrafo, e o nosso, lá no primeiro, são elementos coesivos? Então, observa que aqui, o pois é um elemento coesivo, o ela também, o pois é um conectivo, não é um ela, o ela é um pronome, o alguns, será que é? O isso é um pronome aí, né? E o nosso também. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que o termo alguns não retoma nenhum termo citado anteriormente, apenas acompanha a palavra comportamentos, e o termo nosso também não retoma, por mais que ele seja ali de posse. Ele é um marcador ali de pessoalidade, eu consigo identificar que esse meu texto está escrito na primeira pessoa do plural, no entanto, não tem essa ligação de coesão, tá? Já o pois traz essa relação, assim como o ela e o isso também fazem parte desse rol, tá certo? Portanto, o meu gabarito aqui é que o nosso não é um recurso aí de coesão, de coerência, tá? E nem aí a questão do alguns, tá? Portanto, aí nós temos aqui pois, ela, ok, alguns não é, aqui o isso é e o nosso não é. Então, esse é o meu gabarito. Eu acho que vocês foram muito bem, acredito eu, certo? Então, é importante que ao fazer essa atividade, e aí eu aproveito para dar uma dica, volto aqui para a professora, uma dica muito importante, viu, para você que está escrevendo. Você percebeu como esse texto aqui, ele é enorme, ele é grande, e como é que facilita isso no meu processo de leitura? Nós estamos falando da questão da coesão e da coerência, mas nada impede que eu dê uma dica para vocês. É importante
que antes de qualquer coisa, você faça a leitura do comando da questão. Porque se você faz a leitura do comando da questão, você consegue resolver de forma mais rápida. Você vai direto ao objetivo. No entanto, esse não é o objetivo da nossa aula. É só uma dica aí para ficar na sua mente e te ajudar nesse processo, tá? Então, nós chegamos ao final da nossa aula falando o seguinte, que a coesão é importante porque ela é responsável pela sequência superficial do texto e a coerência é um aspecto fundante da textualidade. Isso significa que apenas por ela pode haver compreensão, tá? Uma vez que apenas por ela pode haver compreensão no ato comunicativo. Ou seja, enquanto eu tenho algo mais palpável, aqui eu tenho algo mais no sentido geral, tá? Então, a coerência, é responsável pela relação e pela organização do sentido aqui do meu texto, lembrando que o meu texto pode ser verbal ou não verbal. Então, quanto mais um texto é coerente, mais fundamentais são as informações neles contidas. Porque imagina só que você vai fazer uma interpretação textual e ele está totalmente incoerente, você não consegue identificar o que se quer. E como vocês são pessoas pensantes que sabem o que querem, com certeza aprenderam muito no decorrer dessa aula. A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo numa próxima. Tchau!